É bem interessante a nossa ideia sobre a verdade. Nós temos, de uma forma muito certa, aquilo que o pensamento imagina como sendo real, aquilo que o pensamento imagina como sendo a verdade. Por exemplo, todos nós aqui já ouvimos a expressão lua, sol, estrelas. Então nós temos absoluta certeza de que nós sabemos o que é o sol, o que são as estrelas e o que é a lua. Mas vamos com calma examinar isso. Qual é a verdade sobre isso? Nós temos a verdade sobre a lua ou sobre as estrelas? Nós temos a verdade porque acreditamos, porque imaginamos, porque visualizamos a partir do pensamento essas coisas? O que na verdade sabemos sobre a lua, sobre o sol, sobre as estrelas? Nós temos imagens, pensamentos, ideias. Portanto, é aqui que nós visualizamos estas coisas. Assim, olhe agora para a sua cabeça e observe a certeza que nós temos, a certeza que você tem sobre as coisas. Dentro da nossa cabeça, da minha cabeça, da sua cabeça, as coisas são imagens, são quadros mentais, em visualizações que nós temos. Nós não estamos lidando com a verdade quando, por exemplo, fazemos uso de expressões todos os dias sobre pessoas, lugares, coisas, situações, porque é o pensamento formulando, é o pensamento visualizando, é o pensamento imaginando. O que sabemos sobre a felicidade? As pessoas estão à procura da felicidade. Nós perguntamos como encontrar a felicidade. Assim também perguntamos como encontrar Deus. Mas o que sabemos sobre Deus? O que sabemos sobre a felicidade? O que sabemos sobre a lua? O que sabemos sobre as estrelas? Repare, o que sabemos sobre o sol? Coisas que já lemos, estudamos, com base em palavras, em pensamentos, nós visualizamos. Mas o que de fato nós sabemos sobre tudo isso? Absolutamente nada. Como encontrar Deus? Quem é Deus? Você conhece a chave do seu carro. E se você perde a chave do seu carro, ao se deparar com a chave, especialmente ou particularmente com o chaveiro, fica fácil identificar sua chave ali. Porque você conhece, reconhece. Também em razão de um pensamento, de um modelo de visualização de lembrança, mas ao menos a chave do seu carro é algo que você conhece. Já tocou na chave.
Já dirigiu várias vezes o seu carro. O seu contato com a chave é uma coisa muito próxima, muito íntima. Então, há um conhecimento porque há uma base de reconhecimento, de memória, de contato. Mas e quanto à felicidade? O que sabemos sobre a felicidade? Sim, já tivemos momentos felizes, mas momentos felizes são momentos que aparecem e desaparecem. Depois deixa também uma memória, uma lembrança daquele momento. Mas isso não é a felicidade. Observe que as pessoas dizem não existe tal coisa como a felicidade. O que temos na vida são momentos felizes. Sim, elas estão certas. Essa é a experiência delas. Elas só podem falar a partir da experiência delas. E na experiência delas não existe tal coisa como a felicidade. O que elas podem, no máximo, é imaginar momentos felizes e chamar esses momentos felizes de felicidade. Assim como podem imaginar sobre Deus e falar muito sobre Deus, escrever sobre Deus, cantar hinos falando de Deus, fazer poemas sobre Deus e todo tipo de coisa. Mas qual é a realidade de Deus? Qual é a realidade da felicidade? Assim como o que é a realidade? Sobre as estrelas? Qual é a verdade deste ser? Quem sou eu? Observe que nós estamos vivendo em uma condição psicológica de visão de mundo. Nós estamos vivendo em um mundo de abstrações. Estamos vivendo em um mundo de pensamentos. Nós não temos a ciência da vida. Nós não temos a verdade. Portanto, o que é a verdade? Como, de fato, encontrar Deus? Não a ideia, a imagem, o pensamento. Tudo o que aprendi ao longo de todos esses anos de vida, desde pequeno até agora, sobre Deus. Mas o que é essa realidade? Será possível esse encontro? Mas quem é esse que irá encontrar Deus? Quem sou eu? A verdade é que nada sei sobre mim. Como posso saber algo sobre Deus? Nada sei sobre esse eu, que eu sou, ou que eu penso ser, ou imagino ser, porque acredito ser. Então, como esse eu irá encontrar um caminho para, neste caminho, no fim desse caminho, se encontrar com Deus? Veja, é isso que nós precisamos investigar aqui. Na visão daqueles que realizaram a verdade, veja, realizar a verdade é algo diferente de ter teorias, crenças, conceitos. Viver em uma abstração mental sobre isso. Realizar a verdade é assumir a verdade. Em toda a história da humanidade, homens e mulheres, sim, realizaram a verdade. E eles viveram de uma forma completamente diferente desta assim chamada vida que nós conhecemos, onde está presente toda a confusão que o pensamento produz, que o pensamento sustenta, que o pensamento projeta. Nossa condição psicológica de vida
como pessoas é basicamente na estrutura do pensamento. E o pensamento produz desordem, produz confusão. Porque o pensamento não lida com a verdade, lida com ideias, com imagens, com imaginações, como acabamos de ver. Olhe para si mesmo, o seu contato com a vida não é o contato com a vida, é o contato que o pensamento tem sobre a vida. Seu contato com uma pessoa, por exemplo, não é o contato com ele ou ela, mas é o contato com o que o pensamento diz sobre ele ou ela. Repare como é simples isso e de extrema complexidade. É até mesmo causa de confusão essa complexidade. E essa confusão está presente nessa complexidade exatamente porque a vida não é como ela é. Ela está sendo como o pensamento está expressando, reproduzindo, falseando. Quando eu me encontro com você, o que eu tenho sobre você é exatamente o que você tem sobre mim. Uma imagem, uma ideia, uma representação mental sobre quem eu sou. É isso que eu tenho sobre quem você é. Portanto, os nossos contatos são contatos onde não temos a presença da liberdade nesta relação, do amor nesta relação, da inteligência nesta relação. Não há um real encontro nesta relação. Porque é uma relação que se assenta no pensamento, em imagens. Reparem como isso é complexo. Se eu não consigo ter um encontro com você, como posso ter um encontro com a felicidade? Como posso ter um encontro com Deus? Esse eu não pode. Esse é o ponto. Esse eu é uma imaginação estabelecida dentro de cada um de nós, pelo pensamento. Quando você me fala sobre você, está relatando uma história, uma memória. Tudo que o pensamento tem sobre quem é você, é o que você está me relatando. No entanto, esta não é a realidade da vida real. É a história, é a memória, é a representação do pensamento de alguém presente. Essa é a ilusão do eu. Portanto, o que é esse encontro com a felicidade? O que é esse encontro com Deus? Isso consiste em uma visão simples e direta daquilo que a vida é aqui, neste momento, quando o pensamento não está. Quando esse modelo de consciência, que é o que nós conhecemos, assentada na imagem que o pensamento estabelece, não está mais presente. A realidade da vida é a realidade divina, é a realidade do amor, é a realidade da felicidade. Essa é a verdade. Não aquilo que o pensamento imagina ser a verdade. Portanto, aqueles que tiveram esta revelação, esta compreensão, ficou muito claro para eles que não existe tal coisa como o pensamento para dizer o que as coisas são. O pensamento é só um símbolo, uma representação, é uma imagem, mas não é a própria coisa.
Então, a verdade da felicidade está na vida, mas não está no pensamento. A verdade de Deus está na vida, mas não está no pensamento. A verdade da vida não é o que o pensamento também imagina sobre a vida. Assim como a realidade sobre você não é a verdade que o pensamento imagina sobre quem você é, sobre a pessoa como você se vê. Olhe para si mesmo. Em alguns momentos você gosta de si mesmo, em outros momentos você não gosta. Em alguns momentos você está triste, em outros momentos você está feliz. Quando algo lhe favorece, acontece, você fica contente. Quando algo lhe desfavorece, acontece, você fica irritado, aborrecido, triste, magoado, chateado. Os nossos internos estados psicológicos, todos eles, invariavelmente, são norteados pela forma como o pensamento representa para este mim, para este eu, aquilo que está acontecendo. O ponto é que não estamos vivendo a verdade sobre nós mesmos. Nos falta a presença desta compreensão. Aprender sobre o autoconhecimento é o que nos dá a visão de que estamos diante de um modelo de abstração psicológica, de condicionamento mental, de imaginação de uma identidade que se vê presente, uma construção do próprio pensamento sobre quem nós somos. Aprender sobre o autoconhecimento, tomar ciência disso. E quando temos plena ciência disso, esta ciência se revela em algo além deste eu. Se revela em algo além do ego. Se revela como sendo a própria realidade presente na vida. Nós acreditamos que o encontro com a felicidade seja diferente do encontro com o amor, que por sua vez é diferente desse encontro com a paz, que é diferente desse encontro com Deus. Observe, estamos fazendo uso de expressões diferentes, mas sinalizando, na verdade, algo que o pensamento não alcança. O pensamento não alcança a verdade do amor. O amor não é aquilo que no pensamento também imaginamos. Quando você está gostando de alguém, você diz estar amando. O que você chama de amor, nesse gostar, é porque ele ou ela está lhe dando alguma coisa, alguma forma de prazer, de satisfação, de preenchimento, de alegria, de carinho, de afago. A realidade do amor ultrapassa tudo isso. Até porque tudo isso pode aparecer agora e mudar no momento seguinte. Em um momento você está gostando de alguém, enquanto ela lhe preenche, enquanto ela lhe aceita, enquanto ela lhe acolhe, enquanto ela lhe dá prazer. Quando ela para de lhe dar isso, ele ou ela, nesse momento, o assim chamado amor desaparece, entra a suspeita, a desconfiança, e talvez esse gostar deixe de ser o gostar para esse se preocupar
É quando o amor desaparece e a inimizade surge. Talvez a raiva, nesta suspeita, o medo e esse desgostar, que pode se transformar também em ódio. Então, o que nós entendemos ou compreendemos por estados de amor, paz, alegria em nossas relações, que chamamos definitivamente de amor, paz e alegria, é algo que muda. Isso dá no mesmo para essa questão da felicidade, aquilo que lhe dá felicidade agora, aquilo que você chama de felicidade, daqui a pouco pode lhe dar tristeza, arrependimento e raiva, ou mesmo ódio. Então, na realidade, nós não sabemos o que é a vida. Estamos nomeando a partir do pensamento. E o pensamento não é confiável para trazer definições de estados para este mim, para este eu. O verdadeiro encontro com a verdade, veja, o verdadeiro encontro com a felicidade, com Deus, com o amor, é aquilo que aqui está presente quando o pensamento não está, para dar definições, porque o sentido deste eu não está para definir para si mesmo, para explicar para si próprio, ou para o outro, ou para o mundo. Estamos diante de algo além das palavras, além dos pensamentos, além das explicações, além deste eu que particulariza a experiência para si mesmo. Portanto, o que é que pode, na verdade, nos revelar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, que nos pode trazer esta revelação, está nesse aprender sobre o autoconhecimento. Aquilo que nos dá a base para a ciência da vida está na compreensão da própria vida. E não podemos ter a compreensão da vida quando estamos vivendo no velho modelo do pensamento, no velho modelo das imagens que o pensamento sustenta sobre as coisas, sobre estados internos. O verdadeiro encontro com Deus consiste na realidade da descoberta da verdade sobre nós mesmos. Sim, há uma realidade presente, além das palavras. Além da palavra felicidade, além da palavra amor, além da palavra paz, além da palavra Deus. E esta realidade, como acabamos de colocar, nós podemos dar vários nomes. No entanto, isso é inalcançável pelo pensamento. Assim, esse aprender sobre o autoconhecimento nos libera desta psicológica condição de modelo de afirmação de uma identidade que se vê presente na vida, separada da vida, separada do outro, separada de Deus, separada do amor, separada da felicidade. Aprender sobre o autoconhecimento é ter esta descoberta de que esta realidade que aqui está presente é a própria realidade de Deus. Portanto, como encontrar Deus assumindo a realidade deste ser? Como encontrar a felicidade assumindo a verdade deste ser? Daquilo que é inalcançável pelo pensamento, que aqui estamos chamando de ser, é a realidade sobre você quando o pensamento não está.
ter essa aproximação da vida é se aproximar da arte suprema da meditação. Quando você assume a verdade sobre você, eu me refiro à realidade deste ser, isso é assumido nesse estado natural de meditação, onde não existe alguém meditando, onde a presença da meditação é esse estado de consciência atemporal, de consciência suprema, de consciência divina. Nesse natural estado, além de todos os estados reconhecidos pelo pensamento, conhecidos da mente, como nós conhecemos, nesse natural estado está presente a vida, está presente a felicidade, está presente o amor, a paz. Nenhum desses nomes sinaliza de verdade aquilo que está além do conhecido. E essa é a presença da meditação. Portanto, o que é meditação? Meditação é aquilo que ocorre naturalmente, que aflora naturalmente, que floresce naturalmente. Quando a base consiste nesta autodescoberta. Se autodescobrir é ir além das reações deste eu, desta pessoa. As reações presentes em nós são respostas que vêm do passado, atendendo a vida neste momento, a partir desta separação. Essas reações, todos nós conhecemos, são estados de prazer e dor, alegria e tristeza, conforto e desconforto. Do ponto de vista psicológico, nós somos criaturas desorientadas, complexas, profundamente infelizes, porque estamos vivendo nesta ilusão, que é a ilusão desta ego-identidade, que é esse padrão de resposta para a vida a partir do ego, a partir do modelo do pensamento condicionado, algo presente em todos nós. Como pessoas, neste sentido egóico, nesta ilusão de separação, de dualidade entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus e a felicidade, ficamos na ilusão de um dia encontrar isso. E nesse interim, nós continuamos nesta vida egocêntrica. Quando aprendemos a olhar, a observar nossas reações e percebemos a beleza de entrar em um contato direto com a verdade, temos a revelação do fim desta mente egóica, com todo o seu desespero, medo, ansiedade, preocupação, inveja, ciúme, raiva, tédio, a dor da solidão, a depressão. Tudo isso é tão comum nesse estado psicológico, egocêntrico, infeliz de ser alguém. E tudo isso se dissolve quando nos aproximamos de nós mesmos pelo autoconhecimento, por uma real aproximação da arte de ser, que é meditação. A meditação não é alguém meditando. A meditação é a ciência da realidade, é a ciência suprema, é a ciência de Deus se revelando aqui e agora. Assim nós temos a mente
sendo esvaziada de todo esse velho conteúdo de ego-identidade, de condicionamento psicológico, de condicionamento do eu, de modelos de cultura. Isso requer esse novo aprender, que é, na verdade, esse desaprender sobre tudo isso que temos vivido ao longo de todos esses anos. Desaprender o medo, o ciúme, a inveja, a raiva, a acepção de pessoas, a ideia de uma identidade presente sendo uma pessoa na relação com a outra pessoa. Tudo isso se dissolve, tudo isso desaparece quando a realidade divina, quando a realidade de Deus está presente. Portanto, essa é a verdade desse encontro com a felicidade, desse encontro com Deus, desta revelação da verdade. A meditação é essa forma real de aproximação. Aqui no canal nós temos uma playlist sobre a real meditação, de uma forma prática. A verdade da meditação não é aquilo que as pessoas realizam aí fora como prática de meditação. Existem diversas práticas de meditação. Aqui se trata da visão da vida se revelando momento a momento na meditação, de uma forma vivencial, de uma forma prática, a cada instante. Permitir que o passado se dissolva, que a ilusão do pensamento desapareça, é se deparar com a vida real, com aquilo que aqui está presente. Esse é o encontro com Deus. Esse é o encontro com ele ou ela. Esse é o encontro com a vida e, portanto, com a felicidade. É isso que estamos aqui com você, nos finais de semana, trabalhando. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. São encontros online que ocorrem nos finais de semana. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Por isso que as práticas diversas de meditação que é feita não funciona. Porque você está meditando, mas quem é que está meditando? Sua meditação real é se tornar ciente da ilusão desse eu aqui e agora. Naquilo que ocorre, naquilo que acontece. Ir além dessa ilusão.